aumentar o valor da minha aposentadoria? Quero falar com vocês tanto para aquelas pessoas que já são aposentadas ou que vai buscar a sua aposentadoria, como você buscar o melhor benefício. Sobre esse tema que eu falarei no vídeo de hoje. Meu nome é Luciana Farias, eu sou consultora e advogada previdenciária. Para você que já é aposentado ou se você vai buscar a sua aposentadoria, eu preciso desmistificar algumas coisas e trazer algumas informações importantes para que você tenha o melhor benefício, a melhor aposentadoria. Papel e caneta na mão, que eu vou passar alguns dados que você vai precisar anotar. A primeira informação que você precisa ter para você aumentar o valor da sua aposentadoria é saber qual é o período utilizado no cálculo da sua aposentadoria. Seja você que tipo de segurado for, vai ser utilizado no cálculo esse período de julho de 1994 até a DER. DER é data de entrada do requerimento, é a data que você pediu o seu benefício. É esse período aqui que vai ser utilizado no momento de você requerer o seu benefício, a sua aposentadoria. Ou seja, como você vai fazer para aumentar? Você vai ter que verificar se nesse período aqui tem algumas contribuições que estejam menor que o salário mínimo, que não tenha sido contribuído nesse período, para que você regularize o seu tempo de contribuição e aí aumente o valor da sua aposentadoria. Para que você possa aumentar o valor da sua aposentadoria, você precisa saber as regras das aposentadorias para que você tenha a aposentadoria mais vantajosa. Eu trouxe aqui o período que vai ser utilizado no cálculo. E aí muita gente deve estar pensando: ah, mas eu trabalhei antes de 94, esse tempo não vai contar para minha aposentadoria? Não é isso. Esse período é apenas para o cálculo. No entanto, a primeira coisa que se faz quando vai se analisar uma aposentadoria, quando vai saber se tem direito a uma aposentadoria, é quanto tempo você tem contribuído. E aí sim vai utilizar todo o seu tempo, inclusive aquelas contribuições, aquele trabalho que você teve antes de 94. Então, primeira coisa, você vai verificar todo o período que você trabalhou. Como que você faz para aumentar ou não? Você precisa saber se teve algum período que você trabalhou que não conste no INSS. Ah, mas como que eu vou saber isso? E aí é onde você tem que ter um documento do INSS que chama CNIS. CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Você vai lá no meu Instagram, doutoraluciana.farias, que tem um passo a passo como que você adquire o seu CNIS. Com esse documento em mãos, vai constar lá todas as empresas, ou melhor, deve constar lá todas as empresas que você trabalhou. Então você vai ter o seu documento nas mãos. Esse documento é o que o INSS verifica, analisa, é o coração. Quando você vai buscar um benefício do INSS, é lá que o INSS vai verificar suas contribuições. Então, antes de você requerer um benefício, tenha esse CNIS em mãos. Esse CNIS também é conhecido como extrato previdenciário. Eu vou dar até um tempo aí para você anotar. Extrato previdenciário, CNIS, Instagram, doutoraluciana.farias. Não vai lá agora, termina de ver o vídeo, porque depois você vai fazer o passo a passo para ter esse documento em mãos. Com esse documento em mãos, o que você vai fazer? Você vai verificar, você vai puxar ele lá, deve estar todos os lugares que você trabalhou. E aí você vai ter algumas surpresas, porque não é comum, não é incomum, ou melhor, você olhar o seu CNIS e verificar: nossa, mas eu trabalhei numa empresa e não aparece aqui nesse documento. Aí começa as inconsistências, começam os erros que você precisa arrumar para você conseguir uma melhor aposentadoria. Uma outra surpresa que você pode ter é que nesse CNIS aqui não vai constar, por exemplo, alguma data de saída de alguma empresa que você trabalhou. Isso é muito comum de acontecer. E aí o que vai acontecer se não tiver a data de saída? O INSS não vai contabilizar todo o período. Então, primeira coisa que a pessoa precisa ter em mãos é esse documento
seja para antecipar a sua aposentadoria, para verificar como está a sua situação, ou mesmo se já é aposentado e quer ver se pode aumentar. Primeira coisa é verificar se todos os seus vínculos de emprego, ou mesmo para quem é contribuinte individual, profissional liberal, é empresário, se aquele período que você trabalhou consta lá. Vou falar de novo, o INSS só vai considerar no seu benefício se constar lá no CNIS. E aí você pode estar se perguntando também, mas eu tenho carteira de trabalho, a minha carteira de trabalho consta o vínculo. Mas se não constar no CNIS, não vai adiantar você juntar só a sua carteira de trabalho. E aí eu vou falar um outro vídeo só para falar sobre como regularizar o CNIS. Aqui eu vou dar algumas dicas do que você tem que fazer para conseguir uma melhor aposentadoria. Então a primeira delas é pegar esse documento aqui e ver se todos os lugares que você trabalhou constam lá. Essa é a primeira informação que você tem que ter. Então compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que está querendo se aposentar, se tem dúvida sobre a aposentadoria, porque essa pessoa vai precisar desse documento e você vai ajudar muito ela com essa informação antes dela ir no INSS requerer um benefício. Hoje em dia tá muito fácil requerer aposentadoria no INSS. Você entra no site e você consegue requerer o seu benefício. No entanto, não vai pelo caminho mais fácil. Você precisa saber as regras. Mas eu já estava lá. É só apertar que você requer uma aposentadoria. Você põe os seus dados lá e você solicita a sua aposentadoria. Mas o INSS não vai fazer as coisas sozinho. Se não tiver completa as suas informações, ele só vai considerar o que está no sistema dele. Cabe a você completar essas informações, cabe a você juntar os documentos necessários que não constam no sistema do INSS. E para você saber disso, eu já estou passando aqui essa dica super importante. Tenha o CNIS na mão, que é o que está no sistema do INSS. Depois disso, mas quanto é o valor do benefício? Aí sim entra aquilo que eu falei no começo do vídeo, essa data aqui, julho de 94. Guarda essa data porque ela é bem importante. Essa parte aqui é a segunda fase da análise de uma aposentadoria. Primeiro vai verificar se você tem direito a alguma aposentadoria. Segundo, tem direito a uma aposentadoria, seja por idade, seja por tempo de contribuição, seja uma aposentadoria por pontos, seja antes da reforma, depois da reforma, essa data sempre estará presente. A reforma da Previdência não alterou essa data. Vai aposentar, as contribuições que serão utilizadas serão a partir de julho de 94. Todas as contribuições de julho de 94 até o dia que você for requerer o seu benefício serão contabilizadas no cálculo da sua aposentadoria. Pode haver meses que você não contribuiu. Nos meses que você não contribuiu, que não trabalhou, esses meses não vai constar aqui, ele não vai constar no cálculo. Muita gente faz o cálculo e coloca ali o valor de um salário mínimo. Tá errado. No mês que você não contribuiu, não vai constar nada aqui. E aí, o que é importante aqui que faz aumentar o valor da sua aposentadoria? Especialmente no caso de profissionais liberais, empresários, é muito comum a pessoa estar trabalhando ou esteve trabalhando e não contribuiu por um período. E aí, no momento da aposentadoria, viu que aquele período, vamos pensar que teve um período que não houve a contribuição. E aí, no momento de aposentadoria, esse período está fazendo falta. Posso contribuir esse período atrasado? Em muitas situações é possível sim contribuir os atrasados, mas eu não recomendo você ir lá no site da Receita e já fazer a guia para pagamento. É importante você fazer o cálculo, você ter o cálculo em mãos para verificar se aquelas contribuições realmente
vão valer a pena, vão ter uma consequência positiva no momento da sua aposentadoria, porque há situações em que mesmo você pagando, essas contribuições não serão consideradas no momento da aposentadoria. Então, toma muito cuidado sobre isso. E fica de olho aqui no canal, porque eu vou ter vídeos aqui, eu vou fazer vídeos a respeito de pagamento de contribuições atrasadas. Uma outra situação super importante aqui quando você for ver o valor da sua aposentadoria. Então você já sabe que é de julho de 94 até aqui, você tem que ver as contribuições que você teve, e aí essa informação é o quê? Quando você puxar o seu CNIS, você pode ter a surpresa de constar lá contribuições com valores abaixo de um salário mínimo. Quando você fez contribuições com valores abaixo de um salário mínimo, essas contribuições que vão estar nesse período aqui, se elas não superarem o valor de um salário mínimo ou mais, elas serão desconsideradas pela Previdência Social. Aí você vai ficar sem aquele período na contagem de tempo e também ele não será considerado no cálculo, porque está abaixo de um salário mínimo e a Previdência Social só reconhece contribuições com valor de um salário mínimo ou mais. No entanto, a notícia boa é o quê? Você pode regularizar esses meses que teve contribuição com valor abaixo do mínimo, pagando a diferença para o salário mínimo. Mas como eu vou ver se eu paguei abaixo do mínimo? Ó, aqui, esse aqui é o segredo, o CNIS é o segredo, lá vai constar. Como que você vai ver isso? Nesse documento vai constar lá uma sigla que vai começar com um P. Esse P quer dizer que é pendência. E lá no final desse documento vai estar os indicadores, vai estar o que significa cada indicador. Nesse caso que você pagou abaixo de um salário mínimo, eu vou deixar aqui o modelo de um CNIS, aonde você vai ver e comparar com o seu, para que você saiba que nesses casos você precisa pagar a diferença do que você pagou até a diferença de um salário mínimo. E com isso você consegue aumentar o valor da sua aposentadoria, porque aqueles meses serão computados na sua aposentadoria, inclusive o valor. Mas não saia pagando guias por aí. Primeiro tenha o cálculo da aposentadoria em mãos, para você saber qual é a melhor aposentadoria. Como eu vou saber qual é a melhor aposentadoria? Isso é caso a caso. Eu recebo muitas perguntas, a pessoa fala: ah, eu tenho 52 anos, eu trabalhei 34 anos, eu posso me aposentar? Não dá para fazer esse cálculo, não dá, eu não consigo responder sim ou não para você, porque as regras de aposentadoria são individualizadas, cada um teve uma vida laborativa. Teve pessoas que teve problema de saúde. Quem trabalha com problema de saúde, ou seja, com deficiência, esse período aumenta na hora da aposentadoria. Quem trabalha com insalubridade ou periculosidade, esse período também aumenta no momento da aposentadoria. Então são situações diferenciadas para cada pessoa. Se eu falar para você, você pode se aposentar ou não pode se aposentar apenas com essa informação, eu vou estar prejudicando você. Porque você pode ter muito mais direito do que apenas aquela análise de uma idade e de um tempo de contribuição. Agora, o que eu quero falar para você, não saia pagando a guia por aí, é que, vou dar um exemplo. Se o seu direito for uma aposentadoria por idade e você já tem mais de 15 anos de contribuição, se você pagar a mais, você precisa ter o cálculo para ver se vale a pena pagar essas contribuições, por exemplo, regularizar essas contribuições do valor inferior ao salário mínimo para um valor que seja considerado na hora da sua aposentadoria. Por quê? Para aposentadoria por idade, basta ter 15 anos. Se você tem mais de 15 anos, você precisa verificar se essa contribuição a mais vai fazer subir o valor da sua aposentadoria. Então, são várias situações que você precisa saber, você precisa ter um planejamento previdenciário, e aí eu te convido a ver o meu vídeo sobre planejamento previdenciário. Por quê? Porque tem várias aposentadorias e vai ter uma que é melhor para você. Então não saia pagando guia
Ah, eu vi que tem um erro aqui, eu já vou pagar minha guia. Não saia pagando guia de INSS sem você ter o seu cálculo e não dê entrada na sua aposentadoria sem ter o cálculo em mãos, porque você pode prejudicar o seu direito. E depois que você é aposentado, fica mais difícil você regularizar. Você tem que entrar com uma revisão. O ideal é você regularizar todas as situações antes de se aposentar. É melhor prevenir do que remediar. Então, não vá pagando guia e não vai dar entrada na sua aposentadoria sem ter um planejamento previdenciário, que são os seus cálculos em mãos, para saber qual é a melhor aposentadoria para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para mim, se inscreve no meu canal, porque eu tô toda semana aqui fazendo vídeos para vocês. E também não esqueça e me ajude a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele e consigam o melhor benefício. Vamos fazer com que pessoas tenham uma renda melhor através da Previdência Social. E isso basta nós compartilharmos. Eu estou aqui trazendo informações para você e você vai me ajudar compartilhando esse vídeo com pessoas que precisam de benefícios do INSS. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.